Em 1964, né, os militares golpistas, né, eles introduziram a arma na política nacional. Então o país tinha toda uma vida democrática, normal, né, onde o poder político era disputado no voto, as opiniões políticas eram expressas livremente, né? E eles introduziram essa novidade, fazer política por meio das armas. E a partir daí, a situação ficou muito delicada para o país, né? Começou uma repressão muito violenta, né? No primeiro ano, em 64, 50 mil brasileiros foram presos, né? Vários e vários foram expulsos de seus trabalhos, de onde ele estivesse, de suas funções, tanto de Estado como em empresas particulares, tal, foram afastados, foram exilados, né? Políticos foram caçados, enfim. Mas o povo começou a resistir, sempre resistiu ao golpe, o povo sempre resistiu ao golpe. E a cada passo da resistência, logo no ano seguinte, por exemplo, teve algumas eleições para governador de vários estados, né? E eles perderam assim fragorosamente nos principais estados onde aconteceu a eleição naquele ano, 1965. Então eles tiveram que reprimir mais uma vez, caçaram mandatos, né? Acabaram com os partidos políticos, enfim, eles foram fechando todas as portas de resistência. E o povo resistindo, resistiu pelo teatro, resistiu pela música, resistiu pelo humor, né? Jornais de humor foram até fechados, empastelados. Por quê? Porque o povo estava tentando encontrar meios de resistir. Até que começou a ficar claro que para fazer política em função daquele golpe armado desses militares golpistas, né? Para fazer política você precisava da arma. Para um sindicalista fazer um comício na porta de uma fábrica, por exemplo, aqui em Contagem, por exemplo, como teve a greve de Contagem, ele precisava ir armado. Tem inúmeros depoimentos que mostram, falam isso. Ele precisava ir armado, ele precisava se defender da repressão do Estado. Para um jovem qualquer, né, um movimento social qualquer, pichar um muro, uma palavra de ordem, né, abaixo a ditadura, tal, ele precisava levar segurança armada, porque ele estava ali naquela esquina, altas horas da noite, exposto a Deus sabe o quê. Muita gente foi atingida por isso. Então a arma passou a ser um instrumento de ação política e a ação armada. Então foi assim que eu entrei para a ação armada, entendeu? Coagido por força das circunstâncias, coagido pela conjuntura política que, infelizmente, o meu país se viu envolvido. Na verdade, o nosso país. A direita raivosa desse país sempre existiu, né? Mas naquele momento eles estavam no poder e eles sentiram a necessidade de repressão. Mas, por quê? Porque a consciência, o engajamento político da população era outro. Muito mais proativo, muito mais, né, altruísta, muito mais disposto a se engajar na luta política. Não existia toda essa campanha, por exemplo, de difamação dos políticos, né? Eles fazem isso, eles não sei o quê, e tudo com o nosso dinheiro, né? Desde a época de Cristo que ele já falou assim, dai a César o que é de César e o meu é o meu. Por quê? Era a luta contra o imposto romano.
Então, há muito tempo que a direita se vale de imposto, criticar o imposto para falar mal dos políticos, tal. Sempre essa história. E qual é a consequência, muitas vezes, desse tipo de ação política? É um golpe de Estado, entendeu? Cerceia tudo, porque passa a ser desprezível o papel de um político, de uma assembleia legislativa, né? A máquina toda de propaganda do Estado está feita e montada e estruturada para dizer que eles roubam, eles não fazem nada, eles usam o nosso dinheiro. O grande líder, a liderança que nós tivemos nesse processo todo, foi a do Marighella, Carlos Marighella, um cidadão baiano que desde 1932 estava engajado no PCB. Ele foi preso em várias oportunidades, na época do Estado Novo, uma série de prisões e tal, e ele era dirigente do PCB, ele discordava de todo o comportamento do partido diante do golpe, onde não houve a menor resistência, né? Os golpistas ocuparam tranquilamente o Estado brasileiro sem a menor resistência popular e, particularmente, sem a resistência do partido. A partir daí, ele não admitiu isso. Ele não admitiu e começou a construir um outro tipo de caminho, né? Ele vai ser preso logo depois do golpe e ele resiste ao golpe. E aí ele leva 3 tiros, inclusive. E aí ele faz um livro que foi muito divulgado na época, chamado Por que Resistir à Prisão? E aí explicando mais um pouco, com bastante mais profundidade, toda essa situação, que em 2, 3 palavras eu relatei aqui para você. E a partir dessa movimentação e dessa resistência, da necessidade de resistir ao golpe, dessa resistência democrática que devia ser feita, e através da ação, de atos concretos, e não mais de discussões, né, que surgiu a ALN, a Ação Libertadora Nacional, liderada, cujo líder de maior expressão era o Carlos Marighella. Sempre foi o Carlos Marighella, com apoio de outros companheiros do partido e tal. Eu entrei através de um movimento de bairro, do meu bairro, lá em São Paulo. Eu sou baiano de nascimento, mas morava em São Paulo nessa época. E através desse movimento de bairro é que alguns companheiros daquela localidade, lá em São Paulo, terminaram optando, tendo que entrar na luta armada, terminaram optando pela ALN. Em função desse livro que eu falei, com a leitura e a discussão desse livro, é que nós optamos pela ALN. Todo tipo de resistência era válido, todo tipo de resistência. O Marighella dizia, ele tinha algumas palavras de ordem assim, muito interessantes. Ele dizia o seguinte: ninguém precisa pedir licença a ninguém para fazer a revolução, não é verdade? E a organização, na hora que ela se estruturou, ela foi se organizando em torno de pequenos grupos, com bastante independência, bastante autonomia, entendeu? Que aceitavam toda a política da organização, toda a proposta da organização, proposta política, né? E proposta de luta da organização, mas tinham uma absoluta autonomia. Eu terminei entrando com muita rapidez assim, num grupo que era muito importante dentro do esquema organizacional. Eu entrei num grupo chamado Grupo Tático Armado, GTA.
Era armado, né, como o nome diz. E por que era tático? Era tático porque ele funcionava nas cidades. Na cidade. No meu caso, na cidade de São Paulo. Né? E para a nossa concepção geral de luta, a grande luta estratégica, a luta mais decisiva do nosso povo contra a ditadura, né, aconteceria no campo, seria a guerrilha rural que seria decisiva nesse processo todo. Mas algumas cidades, pela força e o peso econômico, político delas, comportariam ações táticas no interior daquele núcleo urbano, populacional e tal. Então, particularmente São Paulo era muito importante. Né? Era dito que existia um triângulo estratégico urbano que era preciso uma presença forte nossa. Esse triângulo era Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Então eu fiz parte do GTA da LN em São Paulo, entendeu? E praticamos várias ações. A ditadura dizia muito, né, acusava toda a esquerda de agir e atuar com o dinheiro que vinha de Moscou, né, naquele período de Guerra Fria. Isso era uma acusação terrível. O ouro de Moscou era dito e tal. E a gente, para não ter esse tipo de problema, para não ter ajuda externa, financeira de ninguém, onde é que a gente conseguia recursos para o nosso movimento? A gente ia buscar no banco, nos bancos, na Praça Bancária Nacional. Então a gente assaltava os bancos para tomar fundos, dinheiro, para a nossa movimentação, para a nossa ação política. Onde é que a gente ia buscar armas? Era recebendo de países amigos? Não. Para a gente ter independência política, a gente ia buscar arma onde está a arma, que é nos quartéis, nas delegacias. Né? Então a gente tomou de assalto alguns postos desses e fomos nos armando na medida das nossas necessidades e da nossa ação. Né? Entendeu? Enfim, esse tipo de ação eu fiz, desapropriação de armas, de explosivos, de fundos, de dinheiro. Fiz também ações de propaganda política. Então, por exemplo, ocupar a torre de uma rádio nacional, que na época é a atual CBN de São Paulo, era da Globo. A gente ocupou a torre de retransmissão dessa rádio lá em São Paulo. Lá a gente pôs um pequeno gravador com uma fita que ia se reproduzindo e voltava a gravação sempre que acabava aquela fitinha cassete e tal. Então a gente ocupou por 20 minutos a Rádio Nacional de São Paulo, no horário de pico de audiência, às 7, 8 horas da manhã, que tinha aqueles programas, como até hoje tem, né, policiais, policialescos. Né? Era uma mensagem do Marighella dizendo o propósito da nossa luta, o porquê, né? E dizendo quais eram os nossos próximos passos, o que é que a gente ia fazer. A mensagem política, isso é, romper a censura da ditadura, não é verdade? A censura violentíssima, né? Não era uma proibiçãozinha sutil ou discreta sobre o que poderia ser discutido, conversado ou não pela imprensa, noticiado, informado ou não. Era uma censura ferrenha, diferente. Né? Para garanti-la, muitos jornais foram empastelados, eles ocupavam militarmente uma redação de um jornal qualquer e destruíam máquinas, destruíam tudo, prendiam os responsáveis. Tal. Quer dizer, isso é uma censura ditatorial. Para você combater, não só você tem que fazer veículos de comunicação, rádios e jornaizinhos alternativos nossos, como também ocupar os veículos dele e mandar a nossa mensagem, mandar o nosso recado, tipo essa tomada da Rádio Nacional.
nós tínhamos nomes de guerra, assumíamos, né? Tínhamos documentos falsos com outros nomes. A gente tomava todas as providências necessárias para, na medida do possível, sobreviver ao máximo. É normal. Não era uma regra. Você não precisa mudar de nome toda semana, nem mudar de casa toda semana para que você consiga sobreviver clandestinamente. Você precisa fazer isso sempre que for necessário, ou sempre que você supor que pode acontecer alguma coisa, não é verdade? Eu atuava em São Paulo, então, né? E essa ação vai acontecer no Rio de Janeiro. A capital da República já era Brasília, mas as embaixadas ainda, muitas delas, quase a grande maioria, ainda não tinha saído do Rio de Janeiro, tal. Uma outra organização de resistência teve a ideia de fazer essa ação com dois objetivos básicos. A primeira, de romper a censura e obrigar, na negociação política que nós faríamos com a ditadura, obrigar a que todos os jornais, todas as rádios nacionais, todas as televisões do Brasil lessem o manifesto que nós estávamos deixando no local da ação. Lesse aquele manifesto na íntegra. Essa era a primeira exigência, isso é, romper a censura. E a segunda exigência era a troca daquele nosso prisioneiro de guerra, aquele homem que nós capturamos, o embaixador dos Estados Unidos, por companheiros nossos que estavam sendo presos, muitos ainda vivendo o processo de tortura, né? E estavam presos pela ditadura. Bem, a ditadura até negava a existência de presos políticos, dizia que não existia. E, de repente, ela teve que negociar, teve que se render a tudo aquilo, tal. Bem, então, esses companheiros, essa organização do Rio, ela fez todo esse levantamento com esse propósito, né? De a leitura do manifesto, né? E a libertação de companheiros presos. Só que ela era uma organização pequena, e avaliava que a repercussão desse ato poderia ser muito grande e ela poderia ter um prejuízo político pela fragilidade física dela, era muito pequena. Ela sentiu a necessidade de procurar uma organização maior, com mais amplo apoio político, né, e mais ampla experiência, até militar e política e tal. E nos procurou a ELN, e por coincidência, em função da clandestinidade, a dificuldade de se fazer política em todos os sentidos naquele momento, ela terminou tendo contato mais facilmente, não com alguém da ELN do Rio de Janeiro, ela terminou tendo contato com alguém da ELN de São Paulo. E foi por isso que nós entramos nessa ação, e no meu caso particular, por isso que eu terminei vindo participar, né? O meu nível de militância e de responsabilidade da organização não fez esses contatos, não fui eu que fiz, eu era do grupo armado, né? Grupo de ação, mas eu terminei sendo escalado para vir participar. Como é que um bandozinho de 10, 12 pessoas consegue capturar, tomar de assalto, né, o carro do representante do império aqui dentro? O país mais forte, mais poderoso do mundo. Como é que pode? Pode através da guerrilha. A guerrilha
é uma forma de luta que permite que quem não tenha grandes forças militares e políticas numa determinada situação consiga resistir e consiga agredir, né, o seu oponente, um exército até. Um exército do porte, da magnitude dos Estados Unidos. Por quê? Porque você ataca de surpresa num lugar que ele não está esperando e de uma forma acachapante, onde naquele momento você tem mais força militar, inclusive, do que ele. Então, naquele momento da tomada de assalto do carro do embaixador, numa rua qualquer lá do Rio, ali em Botafogo, nós tínhamos um poderio militar superior aos Estados Unidos. Foi isso que aconteceu. Em poucas palavras é isso. Isso é a guerrilha. A guerrilha faz com que naquele momento, naquele dia, naquela hora ali, naquele momento, a gente tinha mais força militar do que os Estados Unidos. E a gente capturou o agente deles aqui dentro, né? Então a ação foi isso. A gente provocou uma situação de trânsito tal que o carro deles teve que reduzir a marcha, e na hora que ele reduziu a marcha, 4 companheiros tomaram de assalto esse carro, cada um entrando por uma porta, 2 na frente para dominar o motorista e 2 atrás para dominar o embaixador. E pronto, estava feita a ação. Essa foi a ação militarmente. Muita gente se envolveu, foi envolvida, participou, diretamente até. Porque tinha gente que acompanhava toda a aproximação do carro do embaixador até o ponto que nós determinamos onde iria acontecer essa abordagem, a nossa abordagem. Então tinha gente sinalizando, tinha gente nos carros que provocariam esse engarrafamento de trânsito para que eles diminuíssem a marcha do seu carro. Tinha esses 4 companheiros que abordaram o carro, eu era um deles. Mas era muita gente. Tinha gente na casa onde nós guardaríamos o embaixador. Né? A casa era formalmente, era a casa onde morava o companheiro Gabeira. Era onde ele morava, tal. E ele passou a ser todo o intermediário entre a gente, o grupo que fez a ação, e a ditadura. Porque como ele era o proprietário da casa, ele tinha liberdade de entrar e sair, cumprimentar o vizinho de baixo, o vizinho de cima, né? E tinha um outro companheiro que estava na casa, era o empregado que trabalhava naquela residência, entendeu? Então foi muita gente que participou. A minha participação foi essa, de tomar de assalto o carro e o embaixador. Eu entrei atrás, inclusive, dominando ele. Quando ele saiu do carro da embaixada e entrou num nosso, era uma Kombi nossa, né? Ele pensou que ele fosse ser, naquele momento, assassinado, porque ele também não conhecia essa ação de sequestro. Ele não conhecia, ele não sabia o que ia acontecer. Ele não tinha experiência, não tinha registro do que estava acontecendo com ele naquele momento. Ele pensou que ele fosse ser executado. Então, num ato de desespero, de histeria, né, natural, coitado, ele tenta resistir. E na hora que ele tenta resistir, ele segura a arma de um companheiro. Ele se engalfinha com esse companheiro. E preocupado com isso, foi que eu tive a ideia de dar uma coronhada nele, para que ele pudesse cair na real. Ele pudesse perceber que ele não adiantava ele resistir, né? E eu não podia agredir ele de outra forma para conseguir esse efeito, sob pena de eu terminar ferindo, dando um tiro nele e tal. Então eu optei pela coronhada, que era um negócio que eu dosava com muita precisão, né, a força dessa coronhada, mas era suficientemente agressivo e forte para ele parar. E graças a Deus ele parou. Tanto é que ele sai com um band-aidzinho, tal. Depois de preso e fui condenado, não por sequestro, porque a lei brasileira nem previa o sequestro político, não previa. Então eu fui condenado por cárcere privado
e quebra da imunidade diplomática dessa ação. No carro do embaixador, nós deixamos o nosso manifesto, onde explicava todas as regras da negociação que eles tinham que aceitar, sob pena de haver a execução do embaixador. Nós mataríamos o embaixador inimigo. Tem muita gente que fala que o embaixador de um país amigo, eu acho que país amigo não manda esquadra, não manda uma frota para defender o golpe que eles armaram aqui. Não é verdade? Ele não era tão amigo assim, esse país, não era tão amigo assim. E aquele embaixador era o representante não do povo americano, que eu não tenho nada contra, ninguém pode ter nada contra um povo, não é verdade? Mas contra o Estado americano, é um Estado extremamente agressivo, imperialista, né? A primeira exigência era a leitura na íntegra daquele manifesto, através das rádios, das televisões, enfim, toda a imprensa escrita, a transcrição, tal. Quando nós chegamos na casa, que seria o nosso esconderijo, nem todos que participaram da ação foram para casa, só aqueles que ficariam responsáveis também pelaquela guarda ali. Porque a ação teria que se prolongar por todo o tempo que pudesse se prolongar a negociação ou a não negociação, não é? Na verdade. Mas quando a gente chega, então, na casa, a gente já encontra as rádios lendo o manifesto. Então, a gente já sabia de antemão duas coisas. Primeiro, que a gente tinha ganho. Se estavam lendo, estavam cumprindo a primeira das exigências. A outra era uma questão de seguir o processo, na verdade, e seguir a tramitação desse processo. Que nós estabelecemos todo o time, todo o cronograma, né? Fomos nós que fomos ditando as regras do jogo. E eles estavam jogando, porque eles estavam lendo o manifesto, aceitaram o jogo. A exigência foi de 15 prisioneiros. No primeiro ano do golpe, prenderam 50 mil. Então tinha mais que 15, tinha bem mais. A gente procurou, através desses 15 nomes, formar todo um leque das organizações e partidos que resistiam ao golpe. Então, dentro desses 15 nomes, eles não têm pouca coisa a ver um com o outro, a não ser esse fio condutor. Todos estavam resistindo, entendeu? Mas eles representavam posições políticas que iam de um espectro a outro dessa resistência. Então, o critério foi esse. Os 15 foram libertados, foram deslocados para um país que nós determinamos. A gente determinou que eles fossem soltos no México ou na Argélia, e que a imprensa brasileira acompanhasse esse desembarque. Nós queríamos ver eles desembarcando em um desses países, porque eram países que tinham uma vida política suficientemente aberta, que dava segurança a gente que os nossos companheiros desembarcando lá, eles não seriam vítimas de outras forças agressivas, tipo uma CIA, por exemplo, tal, né? A Argélia estava saindo da Revolução Argelina contra a França, tal. Eles derrotaram todo o exército francês, né? Estavam saindo dessa vitória. E isso aconteceu. Quando nós vimos pela televisão, a gente ficou em casa vendo televisão. A ação foi essa, ficar em casa vendo televisão. Só que tinha uma companhia ilustre, né, do embaixador dos Estados Unidos ali para forçar a barra, né, dobrar a ditadura.
Ele era um homem do Departamento de Estado. Eu estou pintando esse homem de negro para falar tudo o que ele... Mas ele era um funcionário do Departamento de Estado e tem que arcar com essa responsabilidade, né? Então, inclusive, passível uma ação desse tipo, né? Não é verdade? Mas ele era um funcionário, então, de carreira, extremamente bem preparado, muito culto. Ele falava a nossa língua com fluidez. Aliás, é porque ele também serviu em Portugal e era casado com uma portuguesa. Então, ele falava muito bem o português. Quer falar sobre a pasta dele? Tinha um documento lá maravilhoso, que é fantástico, é surreal. Tinha um documento lá dentro, cara, um carimbo de top secret, né, que tinha o nome de diversos brasileiros de expressão, diversos brasileiros das mais diversas e variadas áreas, políticos, empresários, banqueiros, professores universitários, historiadores, tal, vários nomes assim disparatados, é uma coisa interessante, com uma pequena biografia de cada um, né? Pequena biografia. Aquilo intrigou a gente, né? Por que é top secret, né? Aí ele, não, esse documento não é meu, eu sou funcionário do Departamento de Estado, isso aí é da CIA. Era um documento da CIA, ele contou todo o caso para a gente. Nós contamos a ele que alguns dias antes nós tínhamos tomado a torre da Rádio Nacional e divulgado uma mensagem nossa. E a gente fez uma proposta de pauta a ele, né? Você não quer gravar uma entrevista com a gente para que a gente ocupe outro meio de comunicação qualquer, né? E divulgue essa história que você está contando sobre esse documento? E ele se prontificou. E nós fizemos essa gravação com ele, entendeu? Ele contando a história desse documento. E qual era a história? Era o seguinte, naquele momento a CIA estava muito preocupada com as trapalhadas e os descalabros que os militares estavam fazendo no comando da ditadura aqui. Era um inimigo que estava atrapalhando os interesses maiores do Império. Eles que puseram os homens lá dentro, mas estavam preocupados com o destino das coisas, o caminhar deles, né? Então eles estavam tentando encontrar uma alternativa de um civil que pudesse ser o novo governante desse país, um tipo de abertura qualquer que eles poderiam provocariam, né, para que esse civil assumisse no lugar da ditadura. A ditadura poderia ser descartada, né, um bagaço. Chuparam a laranja e estavam jogando o bagaço fora naquele momento. Então era esse documento que estava na pasta dele, né? E aí ele respondeu outras coisas, que uma curiosidade, a gente perguntou, né? Bem, se não é seu, era da CIA, tudo bem. E quem é o homem da CIA? Né? Aí ele falou, olha, o embaixador é um cargo político, né? É o presidente da República que escolhe. E ele fica um tempo curto, né? O homem da CIA aqui é um homem da estrutura da embaixada que não sai toda hora. Ele fica aqui anos e anos e anos e anos. É o terceiro secretário da embaixada, o senhor fulano de tal, né? William Benton, que era o homem da CIA, era o homem que preenchia fazia toda aquela pesquisa, fazia todas as tarefas gloriosas e maravilhosas que eles fazem por aí afora, né? Um dos órgãos repressivos, né, existentes na época, mais concretamente era o CENIMAR, que era da Marinha. Ele tinha suspeita que a nossa casa poderia abrigar o embaixador ali. Ela tinha condições tais que poderia abrigar, mas eles não tinham certeza, nem podiam checar se eles estavam certos ou não. Eles escalaram um carro para ficar lá nas proximidades, acompanhar de longe, que a topografia do lugar permitia, né? Permitia acompanhar de longe
sem interferir muito, porque a gente estava com o homem na mão, né? Montamos um sistema de plantão e de alerta para acompanhar eles também e tal. Agora, tinha um momento crítico, que era o momento da saída. Porque na hora que o embaixador aparecesse no jardim, descesse para pegar o carro, eles iam perceber que era ali. E eles poderiam reagir de alguma forma, né? E surpreendente, sabe Deus o que eles poderiam colocar naquele momento para nos atacar, helicópteros, sei lá, né? Cercar o bairro, cercar a cidade, né? Enfim. Mas a gente tomou precauções na hora da saída para evitar isso. E a gente discretamente, antes que ele soubesse que era a casa do embaixador, nós montamos um esquema de alguns carros armados, né, que eles não estavam vendo e não sabiam da existência, entendeu? E na hora da saída do embaixador, na hora que eles perceberam o que estava ocorrendo de fato naquela casa, né, eles tentaram se aproximar, eles tentaram vir, né, no veículo que eles estavam, mas a história de surpreender, sempre da guerrilha, né? Sempre no momento que você ataca, você tem que ter superioridade militar. E na hora que aqueles carros, que eles não sabiam da existência, cercaram eles, nós é que os cercamos, entendeu? Na hora que nós cercamos eles ali, eles tiveram que se render e foram embora, desistiram de perseguir, de atacar, tudo. Era um domingo e estava tendo uma eliminatória da Copa do Mundo, se não me falha a memória, do Brasil, lá no Maracanã. Essa residência ficava próxima ao Maracanã e a gente procurou se aproximar ainda mais para libertá-lo no meio daquele tráfego caótico que era a saída do jogo, no horário. A gente estabelecia tudo que as regras do jogo eram nossas, né? Então a gente estabeleceu um horário de saída do jogo para formar aquela balbúrdia toda e facilitar que a gente pudesse se desvencilhar da repressão, porque a gente sabia que ela viria atrás imediatamente, porque eles estavam ali na frente, né? Não foi surpresa para a gente, ele estava vendo os caras ali, então sabia que eles iam atrás. Nada que a gente fazia era impensado ou de surpresa para a gente. A surpresa nós provocávamos no inimigo. Tudo nosso tinha que ser muito bem planejado, né? Era um grupinho pequenininho, pouquíssimo, muito bem armado, mas com pouco armamento diante dos ditadores, diante do exército brasileiro que estava ocupado pelos homens lá, pelos golpistas, não é? Na verdade, eles tinham um poderio militar infinitamente maior, então a gente não podia fazer nada sem muito planejamento, sem muito pensar. A gente parou o carro, abriu o carro, falou: o senhor pode descer, tá livre. Pronto, estava libertado, não é verdade? Todo preso, em última análise, é solto assim. Por favor, o senhor está livre. Devolvemos a ele a maletinha dele, tal, né? A pastinha que ele tinha. No momento imediatamente posterior à ação, nós estávamos nos dispersando. Particularmente a gente, no caso eu, que era de São Paulo, eu precisava ir para São Paulo. Eu terminei indo para São Paulo, o cerco da repressão foi muito grande a cidade do Rio de Janeiro. A repressão ficou ouriçada querendo encontrar alguma coisa, tal, né? Querendo mostrar o seu trabalho, né? Nós conseguimos prender, fazer isso, tal. Eu terminei indo para São Paulo na quarta-feira seguinte. Nós libertamos o embaixador no domingo. Na quarta-feira seguinte eu fui para São Paulo. Também me valendo de um episódio do esporte nacional. Estava tendo o campeonato nacional, não tinha esse nome na época, eu acho que era Rio-São Paulo.
E o Palmeiras estava no Maracanã jogando contra um time carioca que eu não me recordo mais. Então eu tive a ideia de ir até o Maracanã, comprar um bilhete lá qualquer no local do estádio que me deixasse um álibi, me deixasse um comprovante de que eu estive no estádio. Depois eu saí dali, fui para a rodoviária, comprei uma passagem desarmado, né? Comprei uma passagem de ônibus e fui para São Paulo, entendeu? A gente tinha que agir assim, isso explica um pouco também aquela sua pergunta sobre clandestinidade. A gente tem que agir com naturalidade, né? Viver o cotidiano, né? Entre domingo e quarta, nós ficamos escondidos num apartamento, mas para não despertar suspeitas, tal, sabe o que a gente fez? A gente arrumou uma máquina fotográfica, pusemos umas camisas bem espalhafatosas e fomos fazer turismo no Rio de Janeiro, com a máquina fotográfica na mão. A gente foi visitar o Corcovado, fomos no Pão de Açúcar, né? Porque era uma forma de você passar o tempo, não despertar suspeita nenhuma da repressão. A repressão estava cercando estradas, fazendo, né, sabe Deus o quê, invadindo residências, tal. A gente estava na rua, vivendo o cotidiano da cidade, né, numa cidade turística, fazendo turismo. Fundamentalmente, o companheiro que comandou a ação era Virgílio Gomes da Silva, também de São Paulo, também da LN. Esse companheiro ele veio daquela turma que seguiu o Marighella desde o PCB, desde o PCB. Ele era um líder sindical, ele trabalhava trabalhava na indústria química, né? Ele era operário da nitroquímica lá em São Paulo e entrou no sindicato dos químicos e fez toda a vida política dele aí nesse sindicato, até que depois do golpe ele termina sendo preso com o golpe, teve que se exilar. E depois, acompanhando todo aquele processo político da saída do Marighella do PCB, ele também sai junto, tal, entendeu? Então ele foi o comandante da ação. E outros companheiros, esse era um companheiro meu de São Paulo, tá? Os outros eram o pessoal da organização do Rio de Janeiro, que fez todo o levantamento, que bolou a ação. Então tem alguns nomes que são de expressão hoje, por exemplo, o Franklin Martins, né? O Franklin participou, o Gabeira, que eu já falei, participou, ele era o dono da casa lá entre aspas, não participou da tomada de assalto do carro, mas participou com grande responsabilidade, né? Como dono da casa. Daniel Arão Reis, enfim, os nomes, vários companheiros, eram muitos. Eu fui preso por outras razões um mês depois. Na época, na semana do sequestro, a revista Veja publicou um retrato falado de um dos participantes da ação, né? Uma senhora que morava em frente ao local onde nós abordamos o carro do embaixador. Ela tinha colocado o anúncio de venda da casa dela no jornal, né? E ficou na janela aguardando chegar os prováveis compradores da casa. E ela terminou vendo, chamou a atenção dela, um grupo de 2 ou 3 pessoas que estavam ali e tal, e ela fez o retrato falado de um deles, fez o meu retrato falado. Hoje o arquivo da Veja está na internet. Você pode entrar lá na semana do sequestro, lá em setembro de 69, que você vai ver a minha cara lá. Só que a legenda da foto é outra. Contava a história toda que essa senhora fez o retrato falado, tal, e identificaram aquele cara como Gabeira. Eu era muito parecido com Gabeira. Eu sou. Hoje eu sou careca, ele tem muito cabelo e tal, mas eu tenho um rosto triangular, alongado, nariz adunco aqui, entendeu? Meu cabelo era parecido, quando eu era parecido com o dele, tinha uma separação aqui no meio, enfim, porque ele nem foi lá. Lembra que eu falei para você que ele ficou na casa, ele era o homem da casa, e identificaram ele lá no local da ação, né? Era o meu retrato falado.
Eu também eu uso óculos hoje por causa da vecchiaia, por causa da velhice, né? Eu preciso usar óculos. Mas na época eu não usava. Mas eu peguei no carro que eu estava lá, vim para o Rio de Janeiro, que eu fui para o Rio de Janeiro, tinha um óculos lá de pouco grau, um óculos branco, né? Não era óculos de sol, e eu fiquei usando ele na ação. Aí que eu fiquei mais parecido ainda com o Gabeira, porque o Gabeira sempre usou óculos, né? Entendeu? E ele já era uma pessoa conhecida por causa da militância dele no meio jornalístico, no Jornal do Brasil, tal. Chegaram à conclusão que era ele. Tal. Mas aconteceram prisões quase que imediatamente após a libertação do embaixador, porque na hora que eles entraram na casa, ato subsequente, eles chegaram na casa, não é verdade? Quando eles entraram na casa, aquela casa tinha sido alugada por um nome, esse nome devia ter alguma referência de quem morava lá, ou ele próprio morava, enfim, eles foram prendendo Deus e todo mundo. Foi esquecido por um de nós lá dentro, foi esquecido um paletó, e o paletó tinha uma etiqueta daquelas de alfaiate. O alfaiate que fez aquele paletó pôs lá sua etiqueta, né? E através dessa etiqueta eles chegaram a uma pessoa, um companheiro que tinha usado aquele paletó. Por que era um paletó de alfaiataria, né? Um paletó caro? É porque esse companheiro ele simulou ser o motorista da embaixada depois que nós tomamos de assalto o carro, entendeu? Então ele tinha que usar um paletó preto. E aí ele pegou provavelmente de algum casamento que ele foi, ou alguma formatura que ele fez na vida, e que era preto, um paletó de motorista de embaixador, né? Que ele tinha que simular que era um motorista de embaixador. E ele terminou deixando esse paletó, não sei se no carro, na casa, não sei. Presos, torturados, muito torturados, tal. E o julgamento é a farsa de sempre. No meu julgamento, nesse processo, o meu advogado foi preso dentro da auditoria do Exército aqui dentro da sala de julgamento. Ele foi preso porque ele queria ler uma carta que eu fiz de defesa política minha, não deixaram, ele insistiu que queria ler, deram voz de prisão, ele só foi solto altas horas daquela noite, entendeu? Ele foi preso, então esse foi o julgamento. Eu falei para você que entrei na organização através de um grupo de bairro. Então, quando eu fui preso sob tortura, eu não podia contar essa história. Porque se eu contasse, eu ia ter que dar o nome dos meus vizinhos, do meu pessoal, eu não podia falar isso. Então, o que eu falei? Eu inventei que eu era estudante de arquitetura. Porque aí o movimento estudantil todo explicaria como é que eu poderia ter chegado na ELN, não é verdade? Pois bem, a farsa jurídica era tão grande que em todos os meus processos eu fiquei 10 anos preso. E toda a fase de prisão, de processo, de condenação, recursos em todas as instâncias, algumas delas até no STF, eu estou lá, Manuel Cirilo de Oliveira Neto, estudante de arquitetura. Foi a história que eu inventei. Eu nunca passei nem na porta da faculdade de arquitetura. Eu inventei isso e eles não tiveram o bom senso de pegar um telefone e checar se era verdade ou não aquilo, de ver os documentos meus dentro da universidade. Eu passei com... Então, esse era o julgamento da ditadura. E essa era a farsa desse julgamento. Por aí, por essa historinha, você percebe.